Deixa eu só fazer uma pergunta agora para o doutor Alexandre. Assim, algumas capitais começaram a suspender as vacinações por falta de doses. O Rio de Janeiro é uma delas. Isso é uma questão que é uma tremenda desorganização aí que eu entendo que seja do Ministério da Saúde. E eu volto a dizer, a gente conversou sobre isso na última live. Eu me lembro que em outubro do ano passado, numa discussão com os governadores, e aí houve uma conversa lá entre o ministro Pazuello, e estava lá o Dória cobrou que o governo federal investisse em vacinação. O Pazuello disse: nós vamos comprar toda a produção do Butantan. O presidente foi, no mesmo dia, desautorizou ele, e a gente entra num momento aqui em que todo mundo está, em todo o mundo, né, está vacinando, e a gente está com problema de dose aqui. Eu não sei se isso é um problema geral, mas, assim, como é que o senhor enxerga isso? Porque, assim, parece que foi garantido para quem tomou a primeira dose que ele vai ter a segunda. Mas e esse vazio? Como é que a Superintendência do Rio de Janeiro vê essa questão? Bom, eu fico muito tranquilo de responder, porque, assim, eu sou um técnico da Secretaria de Saúde, nunca fui ligado a partido político nenhum, então eu tenho completa isenção para poder falar sobre isso. Eu discordo da afirmação da desorganização. A gente já sabia da dificuldade que teria nessa fase inicial de ter a quantidade de vacinas. Então, alguns municípios de estados acabaram antes, outros acabaram depois. Mas a gente sabia exatamente a quantidade de vacinas que ia ter. Talvez, se eu pudesse elencar um erro que teve nesse começo, foi de se divulgar um calendário de vacinação que a gente não sabia se iria poder cumprir. E aí, nessa questão, acho que houve um erro do Ministério da Saúde, de definir claramente, com base nas quantidades de vacinas que foram disponibilizadas inicialmente, quantas doses iriam, obviamente, ter disponíveis para vacinar aquele público que deveria ter sido muito bem delimitado na fase inicial. É bom ressaltar que essa população de idosos que está sendo vacinada e que ficou sem vacinar, ela não fazia parte dessa primeira etapa do Ministério da Saúde. Estava claro da documentação. E aí não é defesa nenhuma do Ministério da Saúde, porque a gente não tem que defender o Ministério da Saúde, eu particularmente. Mas estava claro na documentação do Ministério da Saúde que deveriam ser vacinados profissionais de saúde da linha de frente, idosos asilados, deficientes em situação de abrigamento, indígenas, e daí você poderia avançar para os demais profissionais de saúde e para os idosos. Aí foi nessa que criou essa confusão. Cada município tomou a decisão de suspende a vacinação de profissionais de saúde. O que é bom até compartilhar com o Bruno, porque quando a gente fala de profissional da linha de frente, ninguém discorda. Mas o profissional de saúde, de uma forma geral, é um importante vetor de transmissão do vírus. O risco dele adoecer e evoluir para formas graves pela Covid, obviamente, depende da idade dele, da presença de comorbidades. Mas alguém discute aqui que um dentista, num consultório particular, não seja um importante vetor de transmissão do coronavírus? Então, assim, a confusão que se deu foi nesse meio termo, quando a gente saiu daquela primeira fase que ninguém discordava, vamos vacinar os idosos, os profissionais de saúde da linha de frente, ninguém discorda. Vamos vacinar os idosos asilados, ninguém discorda, porque ILPI, Instituto de Longa Permanência de Idosos, é um fator, é um local de risco altíssimo para o desenvolvimento para o acontecimento de surtos. Deficientes físicos asilados, dúvida nenhuma. E aí, quando a gente começa a avançar para os profissionais de saúde, cada município toma uma decisão. Uns começam a vacinar com 80 anos, outros com 90 anos, enfim. E aí, obviamente, dentro dessa programação dessa primeira etapa, faltou vacina. A expectativa agora é que, a partir de março, a gente receba uma quantidade grande de vacinas. E a Fiocruz está produzindo dentro do cronograma pré-estabelecido, e o Butantan, entrando tardiamente ou não, e aí sem entrar nos méritos ou deméritos do Ministério da Saúde, vai começar a fornecer. Então, eu não acho que houve uma descontinuidade. Eu acho que, com base nas vacinas que havia disponível na primeira etapa,
Alguns municípios ou estados vacinaram muito rapidamente, outros vacinaram menos rapidamente. Uns definiram um público-alvo específico, outros não. O que está faltando agora é uma definição muito clara por parte do Ministério da Saúde para a gente ter uniformidade em nível nacional de quem deve ser vacinado primeiro ou não. Vamos vacinar profissionais de saúde que não são da linha de frente, mas que estão envolvidos num risco de transmissão muito grande. Eu tenho enfermeiros, por exemplo, e aí eu não sei se eu vou ser uma voz dissonante ou se vão concordar comigo, que não estão na linha de frente, mas uma vez doentes, trabalham em 4, 5 hospitais e atendem mais 70, 80 doentes por dia. São um importante vetor de transmissão. E a gente tem que avaliar de forma muito fria. Eu adoraria vacinar todos os idosos. Será que a gente não tem um público que está diretamente responsável pela manutenção dessa epidemia e que a gente está deixando no segundo momento porque a gente está dizendo que ele não está na linha de frente? É algo para a gente poder debater e pensar. Assim, vou passar a palavra para o senhor doutor Bruno, assim, mas dentro disso que o senhor está falando, eu me lembro que no início do ano o Ministério da Saúde tentou retardar a questão da organização, da programação de vacinação. Ele foi forçado, a imprensa obrigou o Ministério da Saúde a se posicionar nessa questão da programação. Isso está falando alguma coisa aqui agora. A gente aqui não trabalha muito essa linha de político partidário, de meter o malho ou não. Mas eu acho que em determinados momentos houve, ou, na minha opinião, tá? Quem está olhando de fora, eu não estou de dentro, o senhor pode responder se eu concordo com o que o senhor está falando. Mas é que houve um momento em que o Ministério da Saúde foi cobrado a apresentar um cronograma. Né? Houve uma pressão... Especificamente em relação ao Coronavac, houve problema sério, porque o Ministério não queria aderir e comprar Coronavac. Isso não tem absolutamente dúvida nenhuma, e após a submissão ele foi comprado. Tardiamente, talvez. Não, mas foi o que eu falei aqui. Em 20 de outubro do ano passado, de 2020, houve uma reunião com os governadores e o ministro Pazuello garantiu: nós vamos comprar toda a produção da Coronavac. Ainda disse para o governador Dória: a vacina não é do estado de São Paulo nem do Butantan, a vacina é do país. E aí ele foi desautorizado horas depois pelo presidente da República. Então, o presidente dizer uma coisa e o ministro falar outra, que eu acho que aqui houve a desorganização de um modo geral, né? Que aí acabou atrapalhando qualquer cronograma que seja feito interfere para, no final de tudo, o governo correr para a vacina do Butantan.